Capítulo 20. Ser. A vida essencialista. Tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Sócrates. Tudo começou quando ele estudava para se tornar advogado na Inglaterra. Vindo de família rica e tendo boas perspectivas profissionais, o futuro parecia brilhante. Todo dia acordava com uma sensação de certeza. Tinha clareza de seu principal objetivo: estudar para se formar em direito e depois levar uma vida confortável. Mas então ele aproveitou uma oportunidade de dar a volta ao mundo e tudo mudou. Mohandas K. Gandhi foi à África do Sul e viu a opressão. De repente, descobriu um propósito mais elevado: a libertação dos oprimidos do mundo inteiro. Com essa nova unicidade de propósito, eliminou tudo mais da vida. Chamou o processo de reduzir-se a zero. Passou a vestir tecidos feitos por ele mesmo, khadi, e inspirou os seguidores a fazerem o mesmo. Ficou 3 anos sem ler jornais, porque descobriu que seu conteúdo só acrescentava confusão, não essencial à vida. Passou 35 anos experimentando para simplificar a alimentação. Passava um dia por semana sem falar. Seria pouco dizer que evitava o consumismo. Quando morreu, tinha menos de 10 pertences. É claro que o mais importante foi ter dedicado a vida a ajudar o povo da Índia a conquistar a independência. Intencionalmente, nunca defendeu nenhuma posição política, mas na Índia tornou-se oficialmente o pai da nação. Sua contribuição, porém, foi muito além da Índia. Como disse o general George C. Marshall, o 50º secretário de Estado americano, por ocasião do falecimento de Gandhi. Gandhi foi o porta-voz da consciência da humanidade, um homem que tornou a humildade e a simples verdade mais poderosas do que impérios. E Albert Einstein acrescentou: as futuras gerações mal acreditarão que um homem como esse já caminhou em carne e osso sobre a terra. É claro que não precisamos ser exatamente como Gandhi para nos beneficiar do exemplo de alguém que viveu totalmente como um essencialista. Todos podemos eliminar da vida o que não é essencial e seguir o caminho do essencialista à nossa maneira, no nosso tempo e na nossa escala. Todos podemos levar uma vida não só de simplicidade, como de grande contribuição e significado. Viver essencialmente. Há 2 maneiras de pensar o essencialismo. A primeira é vê-lo como algo que se faz de vez em quando. A segunda é pensar nele como algo que se é. Na primeira, o essencialismo é mais um item acrescentado a uma vida já cheia. Na outra, é um modo diferente e mais simples de fazer tudo. Ele se torna um estilo de vida, uma abordagem abrangente para viver e liderar. Ele se torna a essência de quem somos. O essencialismo tem raízes profundas em muitas tradições espirituais e religiosas. Buda deixou a vida de príncipe para buscar a vida ascética. Isso o levou à iluminação e ao nascimento do budismo. Do mesmo modo, o judaísmo tem origem na história de Moisés, que abandonou a vida opulenta de príncipe adotado do Egito para viver no deserto como pastor. Foi lá que descobriu a missão essencial de libertar os israelitas da servidão. O profeta Maomé levou uma vida essencial, na qual remendava os próprios sapatos e roupas e ordenhava a própria cabra.
e ensinou seus seguidores do islamismo a fazer o mesmo. João Batista também é exemplo de pessoa que levou uma vida simples, morava no deserto, usava roupas de pelo de camelo e comia o que a terra lhe dava. Grupos cristãos como os Quakers também mantiveram na fé um firme elemento essencialista. Por exemplo, praticavam o testamento da simplicidade, no qual se comprometiam a levar uma vida que só tivesse o essencial. Jesus foi carpinteiro. Depois, em seu ministério, viveu sem riqueza, posição política, sem pertences materiais. Podemos ver a filosofia de menos, porém melhor, refletida na vida de outros personagens notáveis, religiosos e seculares, no decorrer da história. Para citar alguns, o Dalai Lama, Steve Jobs, Leon Tolstói, Michael Jordan, Warren Buffett, Madre Teresa e Henry David Thoreau, que escreveu Acredito na simplicidade. É tão impressionante quanto triste a quantidade de problemas triviais que até os mais sábios acham que precisam resolver num dia. Portanto, simplifique o problema da vida, distinga o necessário e o seu real. Na verdade, encontramos essencialistas entre os mais bem-sucedidos em todos os campos de realização humana. São líderes religiosos, jornalistas, políticos, advogados, médicos, investidores, atletas, escritores, artistas plásticos, dão sua máxima contribuição de várias maneiras, mas têm um traço em comum: a ideia de menos, porém melhor, não é da boca para fora. Eles escolheram deliberadamente adotar por completo o modo de viver do essencialista. Seja qual for o trabalho, a área ou o setor em que estamos, todos podemos escolher a mesma coisa. Enquanto que neste ponto do livro você já tenha aprendido e absorvido todos os princípios e habilidades básicos do essencialista. Neste caminho, chegou a hora de dar o último passo e aprender a usar essas habilidades não para praticar o essencialismo apenas de vez em quando, mas para se tornar um verdadeiro essencialista. Formar-se em atividades menores. Há uma grande diferença entre ser um não essencialista, que por acaso aplica práticas essencialistas, e um essencialista, que só de vez em quando resvala em algumas práticas não essencialistas. A maioria de nós tem por dentro um pouco de essencialista e um pouco de não essencialista, mas a questão é: quem está no núcleo? Quem tem o núcleo essencialista obtém muito mais de cada investimento do que quem só o absorve superficialmente. Na verdade, os benefícios se tornam cumulativos. As escolhas que fazemos a favor do essencial e da eliminação do não essencial vão se superpondo, tornando essa escolha cada vez mais habitual, até se tornar natural. Com o tempo, aquele núcleo interno se expande até eclipsar nossa parte ainda perdida no não essencial. É fácil se ver aprisionado pelo paradoxo do sucesso que discutimos no primeiro capítulo. Temos a clareza de propósito que nos leva ao êxito, mas com ele obtemos novas opções e oportunidades. Isso parece bom, mas lembre-se, sem querer, essas opções nos distraem, nos tentam, nos afastam. A clareza se nubla e logo nos vemos sobrecarregados. Agora, em vez de sermos utilizados no nível máximo de contribuição, fazemos apenas 1 milímetro de progresso no milhão de direções.
Em última análise, o sucesso se torna um catalisador do fracasso. O único jeito de sair desse ciclo é seguir o caminho do essencialista. Mas esse caminho não se reduz a contar vitórias. Trata-se de levar a vida com significado e propósito. Ao recordar a carreira e a vida, o que é melhor? Ver um enorme rol de realizações sem nenhuma importância ou poucas realizações maiores com significado e importância reais? Caso se permita adotá-lo inteiramente, vivê-lo de verdade em tudo o que faz, seja em casa, seja no trabalho, o essencialismo passará a fazer parte do modo como você vê e entende o mundo. O pensamento muda tão profundamente que as práticas do essencialismo que discutimos e muitas outras que você desenvolverá se tornam naturais e instintivas. Como essas ideias se tornam emocionalmente verdadeiras, passam a ter o poder de nos mudar. Os gregos tinham a palavra metanoia, que significa uma mudança do coração. Tendemos a achar que as mudanças só acontecem na mente, mas como está em Provérbios, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Da mesma forma que o fundamento principal do essencialismo penetra no coração, o caminho do essencialista passa a ser o nosso jeito de ser. Tornamo-nos uma versão melhor e diferente de nós mesmos. Quando nos tornamos essencialistas, descobrimos que não somos como todo mundo. Quando os outros dizem sim, dizemos não. Quando os outros fazem, pensamos. Quando os outros falam, escutamos. Quando os outros estão sob os refletores, disputando atenção, aguardamos nos bastidores até chegar nossa hora de brilhar. Quando os outros estiverem aperfeiçoando currículos e melhorando o perfil no LinkedIn, você estará construindo uma carreira significativa. Quando os outros estiverem reclamando, ou melhor, se gabando, da grande quantidade de afazeres, você sorrirá por educação, incapaz de se solidarizar. Quando os outros estiverem levando uma vida de estresse e caos, você terá uma vida de impacto e realização. Em vários sentidos, viver como essencialista nesta sociedade de excessos é um ato de revolução silenciosa. Viver totalmente como essencialista nem sempre é fácil. Em muitos aspectos, eu mesmo luto com isso. Ainda quero instintivamente agradar aos outros quando me pedem alguma coisa, mesmo quando sei que essa coisa não é essencial. Quando as oportunidades se apresentam, sobretudo quando são boas, ainda me pego pensando: posso fazer as duas coisas, mesmo que na verdade não possa. Ainda combato a ânsia de olhar o celular por impulso. Serei o primeiro a admitir: a transição não acontece da noite para o dia. Mesmo assim, com o tempo descobri que fica cada vez mais fácil. Dizer não se torna menos desconfortável. As decisões ficam muito mais claras. Eliminar o que não é essencial passa a ser mais natural e instintivo. Sinto que tenho mais controle das minhas escolhas, a ponto de tornar a minha vida diferente. Se você abrir coração e mente para adotar totalmente o essencialismo, essas coisas também serão verdadeiras para você. Hoje, o essencialismo não é apenas algo que aplico de vez em quando. Estou me tornando um essencialista o tempo todo. A princípio, foram algumas escolhas deliberadas que se transformaram num estilo de vida, que então me alterou profundamente. Continuo a descobrir quase todo dia que posso fazer cada vez menos e contribuir mais. É mais fácil exemplificar o que significa para mim ser essencialista em pequenos momentos como estes. Escolher brincar com os filhos em vez de comparecer a um evento para aumentar a rede de contatos.
Escolher dizer não a clientes internacionais para poder escrever. Escolher um dia por semana para não entrar em nenhuma rede social e ficar totalmente presente em casa. Escolher me levantar às 5 horas da manhã durante 8 meses para escrever até às 13 horas e terminar este livro. Escolher acampar com os filhos e adiar o prazo de algum trabalho. Escolher não assistir a filmes nem televisão quando viajo a negócios para ter tempo de refletir e descansar. Escolher regularmente um dia inteiro para dedicar à prioridade daquele dia, mesmo que isso signifique não fazer mais nada que esteja na lista de afazeres. Escolher não pegar o romance que estou lendo, porque hoje ele não é prioridade. Escolher quase todo dia nos últimos 15 anos escrever no diário. Escolher dizer não a uma oportunidade de palestra para jantar fora com minha esposa. Escolher dar o telefonema habitual ao meu avô, de quase 100 anos, em vez de ficar no Facebook. Escolher a recusa a uma proposta recente de ser professora em Stanford, porque isso me afastaria da minha família e das palestras para disseminar a mensagem do essencialismo. A lista continua, mas quero mostrar aqui que focalizar o essencial é uma escolha, é sua escolha. Isso em si é incrivelmente libertador. Anos atrás, depois de largar a faculdade de Direito, tive que decidir que carreira eu seguiria. Com a ajuda de Ana, examinei dezenas, talvez centenas de ideias diferentes. Então, um dia voltávamos para casa e perguntei: e se eu fizesse uma pós-graduação em Stanford? Houve muitos e se, como esse. Em geral, as ideias não calavam fundo, mas desta vez tive uma sensação imediata de clareza. Naquele instante, eu simplesmente soube, enquanto as palavras saíam dos meus lábios, que aquele era o caminho essencial para mim. O que me deixou tão seguro de estar no caminho certo foi perder a clareza assim que pensei em me matricular em outra universidade. Várias vezes comecei o processo de matrícula em outros programas, mas parava em poucos minutos. A sensação não era a certa. Então, concentrei meus esforços naquele único pedido de matrícula. Enquanto aguardava a resposta da universidade, muitas outras oportunidades, algumas bastante tentadoras, se apresentaram. Eu disse não a todas, mas apesar da incerteza de ainda não saber se fora aceito, não fiquei ansioso nem nervoso. Estava calmo, focado, no controle. Só me candidatei a Stanford nas 2 vezes. Quando finalmente recebi a aprovação na segunda vez, para mim ficou claro que aquela era a coisa mais fundamental que eu teria que fazer. Era o caminho certo, na hora certa. Era a confirmação silenciosa e pessoal do jeito do essencialista. Se não tivesse escolhido o caminho do essencialista, talvez nunca seguisse a estratégia Stanford ou morte. Talvez nunca tivesse publicado na Harvard Business Review. E com muita certeza jamais teria escrito as palavras que agora você lê, absorve e sobre as quais, espero, pensa bastante, no sentido de encontrar um modo de integrá-las à sua vida. Tornar-se essencialista é um processo demorado, mas os benefícios são infindáveis. Eis alguns aspectos em que a busca disciplinada por menos pode mudar sua vida para melhor. Mais clareza. Lembra-se do armário metafórico sobre o qual discutimos no primeiro capítulo? Enquanto continua arrumando o armário da vida, você sentirá a reorganização do que realmente importa.
A vida terá menos a ver com riscar eficientemente o que estava na lista de afazeres ou correr de um compromisso a outro, e mais com a mudança do que se põe na lista ou na agenda. A cada dia, mais do que no dia anterior, ficará mais claro que o essencial é muito mais relevante do que a segunda coisa na fila. Em consequência, a execução dessas coisas essenciais exigirá cada vez menos esforço. Mais controle. Você ganhará confiança na capacidade de parar, adiar e não correr. Vai se sentir cada vez menos um joguete das listas e agendas dos outros. Lembre-se, se não priorizar sua vida, os outros farão isso por você. Mas se estiver decidido a priorizar sua vida, você consegue. O poder é seu. Está dentro de você. Mais alegria na jornada. Com o foco no que é realmente importante agora, vem a capacidade de levar a vida com mais intensidade no momento presente. Para mim, um benefício fundamental de estar mais presente no momento foi a criação de lembranças alegres que de outro modo não existiriam. Sorrio mais, dou valor à simplicidade, sou mais alegre. Como já disse o Dalai Lama, outro verdadeiro essencialista, quando a vida é simples, o contentamento tem de vir. A simplicidade é extremamente importante para a felicidade. A vida é essencial, ter uma vida que realmente importa. A vida do essencialista é uma vida com significado, é uma vida que realmente importa. Quando preciso me lembrar disso, penso na história de um homem que perdeu a filha de 3 anos. Na sua tristeza, ele resolveu editar um vídeo da curta vida da menina. Mas quando repassou todos os vídeos domésticos, percebeu que faltava uma coisa. Ele filmara todos os passeios, todas as viagens que tinham feito. Havia horas e horas de gravação, mas o problema não era esse. O que ele percebeu foi que, embora tivesse muitas imagens dos lugares que tinham visitado, a vista, as paisagens, as refeições, os pontos turísticos, não havia quase nenhum close da filha. Ele ficara tão ocupado filmando o ambiente que deixara de registrar o que era essencial. Essa história reúne os dois aprendizados mais pessoais que tive na longa jornada para escrever este livro. O primeiro é o papel importantíssimo da família em minha vida. No final das contas, comparado a ela, todo o resto fica insignificante. O segundo é o tempo minúsculo que nos resta de vida. Para mim, essa ideia não é deprimente, é emocionante. Ela remove o medo de escolher a coisa errada, introduz coragem dentro dos ossos. Ela me desafia a ser ainda mais seletivo, mesmo que de forma insensata, no uso desse tempo precioso. O essencialista leva a vida sem arrependimentos. Quando identificamos corretamente o que mais importa e investimos tempo e energia nisso, fica difícil lamentar as escolhas feitas. Sentimos orgulho da vida que escolhemos ter. E você? Escolherá levar uma vida com propósito e significado ou recordará sua única vida com pontadas de arrependimento? Se guardar uma única coisa deste livro, espero que seja esta: qualquer que seja a decisão, o desafio ou a encruzilhada que encontre na vida, basta se perguntar: o que é essencial? Responda com sinceridade e elimine todo o resto. Quem está disposto a procurar dentro de si a resposta a essa pergunta está pronto para percorrer o caminho do essencialista.